Bom dia, povo do Axé. Novamente aqui, esclarecendo as dúvidas do pessoal que manda para o nosso site ou para o nosso e-mail as perguntas e vamos tentar responder da melhor forma possível. Lembrando sempre, gente, que o meu ritual é cabula, tá? Eu respondo aqui as perguntas sempre baseado no ritual cabula, tá? Existem diversos rituais no nosso país, diversos rituais no mundo, né? E, bom, cada um cozinha as suas próprias panelas, mas eu vou tentar responder as perguntas sempre baseado no cabula, que é o ritual que eu fui criado, que eu fui coroado, e respeito todos os outros rituais. Não estou aqui para criar polêmica, não estou aqui para criar confusão com ninguém. É só para lembrar para vocês que cada um tem o seu jeito de cultuar seus orixás, cada um tem o seu jeito de fazer seus atendimentos, mas existem coisas que são lógicas, existem coisas que são fundamentais, tem fundamento, e respeitar os fundamentos é uma das normas da Umbanda, né? Do ritual afro-brasileiro. Sem fundamento não existe religião. Então eu espero que ajude vocês nas dúvidas que vocês tiverem, né? E quem quiser conversar, como eu já falei, estamos às ordens, estamos aqui à disposição. A pergunta da internauta é a seguinte: ela já está há vários anos no ritual de Umbanda, né? Ela já está há vários anos na Umbanda e não sente firmeza ainda no que acontece com o seu corpo na hora da incorporação, né? Ela não sabe se é ela mesma, se é o guia que está ali, o orixá que está ali, porque ela vê tudo e escuta tudo. Bom, querida, é o seguinte, o nome dela é Fernanda, não diz aqui a cidade que ela veio, que ela está, mas a pergunta em si é essa, é a relação médium com o guia, né? Bom, Fernanda, é o seguinte, existem três tipos de médium: o médium consciente, o médium inconsciente e o médium fingente. O médium inconsciente é uma coisa muito rara de acontecer, né? Que a inconsciência na incorporação, ela funciona da seguinte forma: o médium simplesmente ele apaga, ele entra num sono profundo e o guia, o espírito que estiver ali incorporado, ele tem todo o comando do corpo da pessoa, certo? Ele usa o corpo, todo mundo sabe que o guia ele usa o corpo da pessoa, a matéria, para poder fazer todo o trabalho, para poder fazer a reza, para poder fazer a benzedura, através daquele médium, né? Do corpo do médium. Então o médium inconsciente, ele simplesmente não vê nada, ele só vai saber das coisas, ele vai lembrar somente aquilo que o guia deixou na cabeça dele, né? Depois da desincorporação, ele vai saber simplesmente aquilo que o guia deixou na mente dele. Ele não vai ter consciência de com quem ele conversou, o que ele falou, nada disso, certo? E o médium consciente é o médium que recebe aquele guia e o guia usa o corpo dele para fazer os trabalhos, para fazer as suas rezas, as suas benzeduras, aquelas coisas todas. Só que o médium consegue ver tudo, ele consegue ouvir tudo e lembrar da maioria das coisas. Existem coisas que ele não vai lembrar porque simplesmente o guia, quando o guia está atendendo uma pessoa, é uma coisa particular, né? Uma coisa entre o guia e o consulente, digamos assim, né? A pessoa que está ali fazendo recebendo o atendimento. Então tem certas coisas que a pessoa fala, coisas íntimas, por exemplo, coisas próprias,
que o médium não tem que saber daquilo ali, não deve nem lembrar daquilo ali. Então o guia simplesmente apaga da memória da pessoa aquilo que ele acha que a pessoa não deve saber. E deixa na mente da pessoa tudo aquilo que é importante. A incorporação consciente é muito importante pelo seguinte, porque a pessoa que está ali recebendo aquele guia, ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo, ela aprende as rezas, ela aprende os chás, os banhos, aquilo tudo, ela aprende com o próprio guia que está ali incorporado com ela, porque ele está ensinando para a pessoa e automaticamente ensinando para ela também, para o médium também, né? Então, é uma coisa muito boa a consciência. Eu trabalho com a Preta Velha, a vovó Maria Rosa da Bahia, eu aprendi muita coisa com ela, aprendi muitos chás, muitos banhos, muitas orações, através disso, ela deixar na minha mente aquilo ali. Então, às vezes você está no teu trabalho ou na sua casa, seja onde for, e a pessoa reclama para você, eu estou com uma dor assim, 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 e você lembra daquilo que a vovó ensinou, que o guia te ensinou. Toma um chá disso que vai ser bom, ou toma um banho disso que vai ser bom. Então aquilo ali você aprendeu com o teu próprio guia, certo? Existe também um tipo de incorporação que a gente chama de meio a meio, metá-metá, mais conhecido como metá-metá, que é metade do teu corpo fica incorporado e a outra metade não. Então às vezes você chega no terreiro, encontra um preto velho lá rezando a pessoa, ele usa sempre o lado direito do corpo, ele usa a mão para rezar, ele usa tudo com aquela mão direita ali, e a mão esquerda está simplesmente inerte. Ou seja, o lado direito do corpo do médium está incorporado e o lado esquerdo não está. Então às vezes o vovô está lá batendo o pezinho direito, trabalhando com a mão direita, fuma o seu pito com a mão direita, aquele negócio todo, e o lado esquerdo está simplesmente inerte. É ali que nós chamamos de incorporação metá-metá, metade. Então metade do corpo do médium está com o preto velho, a outra metade está só aprendendo com o preto velho, entendeu? Então eu já falei num outro vídeo aí sobre essa questão de duvidar da sua mediunidade, aquele caso que eu falei da Santa Mulher, por exemplo. Você está lá no terreiro, tal, você é filha de Iemanjá, tua Iemanjá começa a girar para a direita, você está vendo aquilo tudo e se você tentar, você é um médium consciente, ela está girando para a direita, se você tentar girar para a esquerda, com certeza você vai cair, porque vai existir um desequilíbrio entre você e o orixá, certo? Então dali tu já comprova que realmente para a direita é ela que está girando, não é você que está girando. E uma outra coisa foi que uma irmã de santo minha mesmo falou, né? Ela gira o ponto inteiro, 3, 4 pontos de inhação, ela está lá girando no terreiro, gira, e quando a inhação vai embora, ela não fica tonta. E ela tentou fazer em casa, ela girou 3 vezes e já caiu. Dali a gente já tem a percepção que não é a gente que está fazendo aquilo, é um orixá que está fazendo aquilo. E com relação ao médium fingente, que é uma palavra que eu inventei agora, que é o médium que está fingindo. São pessoas que querem transformar Umbanda em teatro, querem fingir que estão com orixá, querem fingir uma coisa que não tem, porque mediunidade não é para todo mundo. Elas querem fingir uma coisa que não tem, querem se aparecer para alguém, aquelas coisas todas, né? Então, uma ocasião, inclusive, aconteceu de eu e um amigo meu, Renato, o zelador Renato, nós estivemos num terreiro uma vez, era uma sessão de preto velho e tal, e o Renato me chamou a atenção que tinha um preto velho de relógio. Então, para tirar a dúvida, o Renato foi até lá no preto velho e perguntou que vovô, que horas tem? O vovô olhou para o relógio e são 15 para as 11, meu neto. Isso não existe, tá, gente? O preto velho não usa essas modernidades, nenhuma entidade usa essa modernidade. Exu não tira selfie. Pombagira não posa para foto, não dirige veículo, certo? Numa ocasião eu estava num terreiro, numa sessão de Exu, e alguém reclamou lá na rua que o carro estava na frente da garagem, não sei o que, uma pombagira saiu de lá, deixa comigo que o carro é da minha burra, eu vou lá tirar. A pombagira foi lá e tirou o carro da frente da garagem.
A entidade não tem essa modernidade, ela não faz isso. A gente percebe por esses atos que realmente não é a entidade que está ali. Quem está ali é um médium fingindo. Um médium não pode nem se chamar de médium, porque se está fingindo não é médium, né? Exu é uma coisa, Exu e Pombagira são entidades muito sérias. Não existe essa de bater selfie, tá lá o Exu batendo selfie, né? Tá lá, ó. Aqui tô bonito. Se enfeitar, fazer pose para foto, fazer pose abraçado com as outras pessoas, isso não existe, tá, gente? Isso são médios fingindo, tá? Fingindo. Lógico, existem coisas que podem acontecer, por exemplo, o caboclo está incorporado, o caboclo cair, escorregar. Isso acontece porque ele está usando a matéria. Então, o pé da pessoa está ali, se tem uma poça d'água no terreiro, uma cachoeira, tem um limo lá e o caboclo passa ali, ele escorregar é uma coisa normal, porque ele está usando a matéria, o pé da pessoa escorrega. Não é porque você está incorporado que você está imune a tudo, que você se você vai receber uma pancada, a guia de um outro médium bate no teu rosto, você não vai sentir, claro que você vai sentir. Você é matéria. O que está ali é só um espírito te envolvendo o teu corpo. Está trabalhando com o teu corpo, mas o teu corpo continua ali, o teu coração continua batendo, tudo continua normal. Então, não podemos dizer que o caboclo caiu porque não tinha caboclo nenhum ali. Tinha sim. Ele caiu porque realmente aconteceu do corpo, da matéria, ter escorregado ou ter batido em alguma coisa, exatamente. Tá, gente? Não é fingimento, são acidentes. Fingimentos são aquelas coisas que a gente percebe que realmente são da matéria e o espírito está usando aquilo ali sem nexo nenhum. Vê horas, bater selfie, atender telefone, eu já vi Exu atendendo telefone, eu já vi Pombagira ligando pra gente, ligando para outras pessoas com telefone. Então são coisas que você percebe que aquilo ali é simplesmente fingimento. É a mesma coisa que essa história de Exu que fala em várias línguas. Quando o Exu vem no terreiro no Brasil, aqui dentro do Brasil ele sempre vai falar português, ele nunca vai falar em francês, nem italiano, nem espanhol, nem nada disso. Isso não existe. Isso é o próprio médium fingente que está ali tentando impressionar as pessoas, querendo transformar um bando em teatro ou se aproveitando para se aparecer, para dizer que é melhor do que os outros, etc. Tá certo, gente? Não existe. Então, minha querida Fernanda, continue, manter a sua fé, manter a sua incorporação, deixe os teus guias trabalhar, com certeza eles estão trabalhando, estão te ensinando, você está aprendendo muita coisa com eles e você só deve agradecer aos teus guias, agradecer aos teus orixás por te dar essa oportunidade de ter a consciência na hora da incorporação. Tá legal? A outra pergunta aqui é também de uma moça. Eu vou ler mais ou menos a pergunta aqui para você não ficar em dúvida, né? A última sessão que estive, sou médium iniciante no terreiro, estou há pouco tempo na Umbanda, mas já estou dando incorporação. E fui chamado a atenção na última sessão por estar com as unhas pintadas. O zelador, na verdade... Bom, o zelador, na verdade, chamou a atenção dela pelo seguinte, eu também chamaria, tá? Chamou a atenção dela pelo seguinte, ela estava com as unhas pintadas de azul e o batom dela estava muito berrante, uma coisa assim. Gente, quando você vai para o terreiro, você tem que prestar bem atenção no local que você está. Um terreiro de Umbanda, uma sessão de Umbanda, gente, não é teatro, tá? Você não é uma balada, você não está ali para se aparecer. Então você tem que ser discreto, como os seus guias são discretos, tá? Você não encontra pessoas dentro do terreiro com a cara toda rebocada, com batom vermelhão, com unha pintada de azul, verde, amarelo, essas coisas. Não é legal. Não é legal porque você não está ali para aparecer para ninguém, você está ali para cultuar os teus orixás
e trabalhar com seus guias. Então se torna até tanto para quem está trabalhando, para os outros médios, para todos os médios, né? Se torna uma coisa desagradável, né? Porque você faz um preceito, se limpa, toma o seu banho, vai para o terreiro, aquele negócio todo de branquinho e tal, e tem lá uma pessoa com as unhas todas vermelhas, com um batom, com a cara toda cheia de maquiagem. Aí vai para uma sessão de caboclo, tá o caboclo lá descarregando. Até o próprio pessoal que procura a Umbanda para ser atendido, fica meio assim, né? A pessoa bota um caboclo na terra e o caboclo tá com as unhas pintadas, com a cara toda rebocada, com um batomzão vermelho, um feixe de erva na mão. Fica uma coisa meio desconexa, né? Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso, né? Inclusive para homens. Eu acho assim, por exemplo, que nenhum médio devia ser barbudo, certo? Que eu acho uma coisa meio estranha. Não, imagina só, eu trabalhando com a vovó, que todo mundo sabe que eu trabalho com a vovó Maria Rosa. Eu trabalhando com a vovó Maria Rosa, tá lá a vovó Maria Rosa toda de branco, aqueles lencinhos na cabeça que ela usa, e uma barba de 5, 6 meses na cara. Ou uma barba que vem até aqui embaixo no peito. A pessoa que senta na frente de um guia desse, a pessoa se sente meio estranha, tá falando com uma preta velha, barbuda. Né? Um vovô tudo bem, até a gente concorda, né? O vovô é vovô, né? O vovô pode ter a barbinha dele e tal, mas uma preta velha barbuda é meio estranho. Você vê uma Oxum barbuda, é meio estranho. Não tem nada contra a barba não, tá gente? Cada um usa sua barba, tudo bem, é só uma opinião própria minha, né? Mas não condiz com a mediunidade. Eu acho até uma questão de higiene, para mim pessoalmente é uma questão de higiene, não ter barba, né? Mas vocês analisam bem comigo, vê se não fica uma coisa meio estranha, você ir falar com uma preta velha que ela é barbuda. Ou você vai falar com um vovô que ele tem a cara toda maquiada, cheia de batom, cílio postiço, unha comprida, brinco de argola. Então eu acho assim que você deveria, minha querida aí que mandou a pergunta, deixa isso aí para usar quando você for sair com seu marido, com seu namorado, se for para uma balada, for para um jantar, uma festa, usa a tua maquiagem, pinta as tuas unhas. No dia do terreiro, na segunda, na sexta, no sábado, sei lá qual for o dia que você vai no terreiro aí, procure manter uma aparência mais discreta, uma coisa mais sóbria, né? Para a sessão, né? E nos outros dias você pode usar a tua roupa. É a mesma coisa, gente, que alguns médios que vão pro terreiro com a tal da calça, esqueci o nome da calça agora, essa calça colada no corpo aí, calça leg, né? Dentro do terreiro todos são irmãos, mas são homens e são mulheres. Então a pessoa chega lá com uma calça leg, uma calcinha que é só o cordão cheiroso, na verdade, não é nem calcinha aquilo, é um cordão cheiroso. E fico lá passeando na frente dos irmãos, passeando na frente do zelador, aquele negócio todo. Lógico, todo mundo respeita, são irmãs e tal, mas são homens também. Por isso que existe dentro do nosso ritual, inclusive existe uma regra bem clara. Todos são irmãos, mas mulher, no desenvolvimento, mulher cuida de mulher, homem cuida de homem. Porque acontece, não é por vontade do médium, nada, de repente vai segurar a pessoa e tá com a mão nos peitos, ou qualquer coisa pode acontecer, entendeu? É uma questão de respeito, uma questão de segurança, tanto para o médium feminina como para os meninos, né? Então é uma questão de segurança, uma questão de respeito. Então você vai para o terreiro, quem vai para o terreiro com uma calça leg, na verdade está indiretamente ou diretamente está provocando as pessoas, certo? E até inclusive o pessoal da assistência lá que está olhando aquilo, né? Então eu prefiro aí com uma bombacha, uma calça mais larga ou a própria saia, porque é fundamento do terreiro, mulher usa saia, homem usa calça, né? No calça leg, o dia que eu tiver um terreiro, se um dia eu tiver, eu não vou aceitar calça leg de jeito nenhum no terreiro, né? E nem esse tipo de maquiagem, pintura no rosto, essas coisas aí. Até a unha comprida e os brincos, a gente pede sempre para as pessoas tirarem os brincos, manterem as unhas curtas, tirarem as correntes,
Porque corrente dentro do terreiro, a única coisa que se usa é guia, né? Não adianta você chegar lá cadê? Com corrente de prata, com corrente de ouro, porque aquilo ali, se num desenvolvimento sem querer, aquilo tranca na guia do outro médio, ou pega na mão de uma outra pessoa, pode enforcar a pessoa, marcar a pessoa, machucar a pessoa, né? Os brincos a mesma coisa, as unhas compridas a mesma coisa. A pessoa está caindo, tu vai segurar, com aquela tuas unhas grandes, tu acaba arranhando a pessoa toda. Então são coisas lógicas, são coisas básicas que devem ser respeitadas por questão de segurança, certo? Por questão de segurança. Além de que não fica bem para terreiro nenhum, tá aquela montoeira de gente toda pintada, toda enfeitada. Aquilo ali não é teatro, gente, aquilo ali é Umbanda. Vamos respeitar. A predominância é do branco, sempre todo mundo de branco, limpinho, bonitinho, bem, a roupinha bem passadinha, bem bonitinha, rostinho limpo, né? Seu lencinho, seu paninho de cabeça limpinho, bonitinho, né? Então, eu te aconselho, querida, a fazer isso. Deixa para usar essas coisas quando você for para balada, quando você for para uma festa, essas coisas, né? Então, acho que ficou bem claro aí. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Não vão perguntar, dizer que todo mundo tem que seguir a regra, né? Segue quem quer, o zelador que manda na casa, cada caso seu caso, cada um cozinha nas suas panelas. Outra pergunta, né? Um tempo atrás eu respondi, eu vi uma postagem no Facebook, que o camarada botou umas fotos lá saindo num alá preto e se dizendo filho de Exu. Então eu botei um comentário lá, meu amigo, eu botei um comentário bem assim, abre aspas, meu amigo, se você é filho de Exu, então sua mãe é uma pombagira. Isso causou uma certa confusão, um certo bate-boca no negócio, lá na postagem do homem, né, que eu estava sendo radical, alguns riram da postagem, mas realmente dentro da Umbanda não existe filho de Exu, tá? Então, a pergunta bem não é essa, mas eu vou explicar, já começar com uma explicação bem lógica, tá? A pergunta é a seguinte: Exu e Pombagira podem ser dono de coroa na Umbanda? Não, não pode. Não pode, porque Exu e Pombagira são guias, são espíritos que já foram encarnados, não são orixás. Dentro da Umbanda não são orixás. Exu só é orixá lá no Candomblé. Lá no Candomblé ele é orixá. Aqui na Umbanda ele é um guia, ele é um guardião, ele é um mensageiro. Ele, antes de fazer qualquer coisa dentro do terreiro, nós temos que salvar Exu primeiro. Antes até de dar uma comida do santo, você tem que dar comida para Exu primeiro. Mas ele não pode coroar ninguém. Exu não pode coroar ninguém, porque se for, o cara vai ser filho de Exu com Pombagira. Não existe filho de Exu. Dentro da Umbanda não existe filho de Exu com Oxum, ou filho de Exu com Iemanjá, filho de Exu com Nanã. Isso não vai existir nunca. Porque Exu é um guia e Iemanjá é um orixá. Então você tem que ser filho de orixá. Você vai ser filho de, vou dar um exemplo, tá? Ogum e Iemanjá, você vai ter um juntó de vovô e caboclo, ou vovó e caboclo. Você vai ter um disjuntó de Exu e Pombagira. O nome do seu Exu, o nome da sua Pombagira. Juntó e disjuntó, outro dia a gente vai conversar sobre isso, eu vou explicar certinho o que é isso dentro do caboclo. Mas você nunca vai poder ser filho de Exu. Então o camarada saiu lá com um alá preto, coisa completamente errada, porque o alá é uma coisa de Oxalá e ele tem que ser branco. Todo vestido de Exu, com cartola, capa, aquele negócio todo. Então aquilo ali simplesmente para mim é teatro. Teatro, bobajada. Não existe filho de Exu com Pombagira. Não existe filho de Exu dentro de Umbanda, tá? Dentro de ritual de Umbanda nenhum. Só dentro do Candomblé que o cara pode ser filho de Exu. Isso ainda tem que ser estudado, analisado, e depois a gente conversa sobre isso, né? Então a outra aqui é a mesma coisa. Agora aqui, a outra pergunta, ainda baseada na história de Exu. Zé Pilintra é Exu? Zé Pilintra é Exu aqui, mais ou menos do sudeste para o sul. Zé Pilintra se tornou Exu. Zé Pilintra, Maria Padilha, Maria Mulambo, Zé do Coco, tudo isso lá no norte do Brasil são seres encantados, são cultuados dentro da Jurema, são cultuados como encantados. Com a migração
dos povos do Nordeste aqui para o Sul, para o Sudeste do Brasil, eles vieram juntos. Só que aqui não existia o culto aos encantados. Na parte baixa do Brasil não existia. Para não perder as suas raízes, né? Para não perder o seu ritual, esse pessoal começou a frequentar a Umbanda e o Zé Pilintra, os encantados acabaram se incorporando às giras de Exu. Isso há muitos anos atrás, né? Então, aos poucos foi se transformando em Exus, e os outros terreiros foram abrindo, foram criadas novas casas, mas nunca foram criados o culto aos encantados. Agora parece que estão começando aqui no Sul, alguns estão cultuando Jurema aqui, eu não estudei isso ainda, não pesquisei muito bem a coisa, né? Eu sei que existe aí umas 2, 3 casas aí que estão cultuando Jurema. Então o Zé Pilintra e os encantados todos, Maria Padilha inclusive entre elas, eles acabaram se incorporando à sessão de Exu na época, e daí por diante eles continuaram sendo na sessão de Exu. Inclusive existe o culto aos marinheiros. Os marinheiros em muitos terreiros estão sendo cultuados como Exu também. E é uma linha diferente também, tá, gente? Marinheiros, baianos, são outras linhas, não são Exus, tá? Mas em muitos terreiros trabalham, inclusive no nosso ritual cabula, o marinheiro trabalha dentro da própria sessão de Exu. Tem uma sessão separada para marinheiros, né? A gente bate para marinheiro, mas os marinheiros estão trabalhando dentro da sessão de Exu. Então o Zé Pilintra, para nós aqui, não só para nós, mas para em muitos lugares, ele vem como Exu, mas na verdade, originalmente é um encantado, né? E na época que veio lá do norte para cá, acabou se criando o Zé Pilintra, ele se incorporou aquele malandro carioca, dançarino, aquele negócio todo, né? Tinha como Maria Navalha, alguns dizem que o nome dele surgiu de José Pilintra, que era um malandro do carioca na época, né, muitos anos atrás, e ele foi morto. Alguns dizem que ele morreu de um ataque cardíaco num cabaré, outros dizem que foi degolado por Maria Navalha numa crise de ciúmes. Então são vários, ninguém estava lá na época. Umbanda tem muito pouca literatura, então a gente não tem uma certeza exata de como o Zé Pilintra morreu, né? Mas só perguntando para ele mesmo, mas aí a gente pergunta e cada médium tem a sua interpretação, né? Então fica uma coisa meio complicada de explicar. E ficou claro de onde que veio a história de Zé Pilintra como Exu, né? Aí a outra pergunta da moça, de um rapaz aqui: os Exus já viveram aqui? Sim, claro, os Exus já viveram aqui, eles já foram pessoas como nós, como também os caboclos já viveram aqui, os preto velhos já viveram aqui, os ibejis já viveram aqui, baianos, marinheiros, todos eles são guias, e os guias são espíritos que já viveram na terra, tá, gente? Os guias não são orixás, eles já viveram na terra, já comeram, já beberam como nós, e depois desencarnados, eles voltaram aqui exatamente para ajudar o povo, né? Para ajudar as pessoas para o seu próprio desenvolvimento espiritual e desenvolver o povo que está na Terra, tá? Agora a pergunta aqui do Estênio, acho que é isso, Estênio do Rio de Janeiro. Bom, a pergunta do Estênio é o seguinte: existe aqui na minha cidade, não sei se existe na sua, uma rádio que transmite um programa de entrevista com o próprio Zé Pilintra. Quero saber se isso é verdade, se isso pode dizer. Não, Estênio, eu já vi esse programa aí, essa rádio. Que o Zé Pilintra vem para responder as perguntas do povo, como eu estou respondendo aqui, só que aí lá tem um entrevistador, tem um estúdio, né? Tem um entrevistador, o cara lê as perguntas lá e o Zé Pilintra responde na hora. Bom, eu vou dizer uma coisa para você, quem está ali não é o Zé Pilintra, tá?
Primeiro que ele se apresenta como o Exu Zé Pilintra. Exu é uma entidade que trabalha muito e fala muito pouco. Então o Exu nunca vai dar entrevista. Na verdade, guia nenhum vai dar entrevista. Tá? Eles são até inclusive meio alérgicos a câmeras e microfones, que não é coisa do tempo deles, né? Então quem está ali é um médium se fingindo de Exu. Eu já mandei essa minha crítica para a própria rádio. Ali é um médium se fingindo de Exu para responder as perguntas das pessoas. E eu escutei inclusive um dos programas inteiro. A maior parte do programa é propaganda. É propaganda de gente jogando búzios, de gente trazendo seu amor de volta, aquelas coisas todas. As perguntas que ele responde são simplesmente coisas básicas de Umbanda, né? Como cruzar um prato, gente perguntando como é que faz para trazer o homem de volta, para fazer amarração. Então a minha crítica à rádio foi bem grande. Eu disse para a rádio que aquilo ali não era coisa que devia ir nem para o ar, não devia nem existir aquele tipo de coisa ali. O Exu é um guia muito discreto, um guia muito sério. Eles quase não falam, eles só falam exatamente o necessário, só falam se você perguntar para ele ali na hora, ele vai te dar uma resposta curta e direta, ele não vai ficar de bababá contigo ali. A mesma coisa acontece com Pombagira, tá, gente? Não é porque é mulher que ela fica ali de fofoquinha com as consulentes, fica de fofoquinha com as outras Pombagira. Ela simplesmente responde o que você tem que saber, enfim, faz o seu trabalho, faz o seu descarrego, faz a sua mandinga lá e acabou o assunto. Não tem essa de ir lá fazer entrevista, chamar um seu mulambo aqui, né? Chamar o João Caveira aqui semana que vem para dar uma entrevista para mim aqui. É lógico que ele não vai nem aparecer aqui, né? E se vir, vai vir um médium aqui fingindo que está com o João Caveira, porque o João Caveira nunca vai dar uma entrevista para uma rádio, muito menos aparecer na frente, ficar parado na frente de uma câmera respondendo perguntas, tá? Então isso aí não existe, realmente não existe. Se você tem alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa para o Exu, tanto Zé Pilintra como qualquer Exu, você vai no terreiro, vai no cantinho que ele tiver lá, pitando o cigarrinho dele ou o charutinho dele, pergunta para ele o que ele quer. E se você for merecedor da resposta, ele vai te dar uma resposta direta do que você tem que saber. Ele não vai dar entrevista para ninguém, tá? Tem coisa assim que não dá pra gente... Tem coisa assim que não dá pra gente nem pensar em aceitar, né, gente? Vai ser muito interessante, né? Fazer uma entrevista com a vovó Maria Rosa, fazer uma entrevista com ela incorporada em mim mesmo, né? Chamar outra pessoa aqui e fazer umas perguntas para ela aqui. A vovó vai mandar eu tomar vai achar que eu tô com a cara cheia de vinho, né? E tô meio bêbado e acho que ela tá louca também, né? Tem coisa assim que... Tem coisa assim que não dá nem pra imaginar, né? Tem coisa que... meu Deus. A outra pergunta aqui, também baseada em Exu, o pessoal, com essa postagem aí do filho de Exu lá, ficou meio assim. Por que existe tantos Exu tranca-rua? Bom, eu acho assim, eu vou responder uma teoria minha, tá? A falange de tranca-rua cresceu muito devido à própria fama do tranca-rua, né? Quando o tranca-rua entrou na mídia, ele entrou através de vários sambas da época, várias músicas, né? E o que acontece? O tranca-rua, gente, é um falangeiro, né? Existe uma falange de tranca-rua, né? E tem tranca-rua das Almas, tranca-rua de Imbaré e assim por diante, né? Falanges eu vou explicar depois para vocês como é que funciona, né? Quer dizer, um Exu, ele tem mais 7 falangeiros e cada falangeiro tem mais 7 falangeiros e assim por diante, né? Então é muito normal você encontrar numa mesma sessão 4, 5 tranca-rua.
né? São todos tranca-rua. Só que a gente tem aquela história, tranca-rua de Imbaré, tranca-rua das Almas, aquele negócio todo, né? Tem muita gente que inclusive não tem nome de tranca-rua, mas é da falange de tranca-rua. Por exemplo, o meu Exu é Exu Guerreiro, mas ele é da falange de tranca-rua também. Entendeu? Então, é preciso analisar primeiro se o nome do Exu é realmente tranca-rua. Ou melhor, vamos explicar melhor. Chamam ele de tranca-rua, mas é de uma falange, de outra, assim, assim, assim. Às vezes chamam pelo mesmo nome o Exu por causa da vestimenta dele. Entendeu? Às vezes ele nem deu o nome, ele nem deu o nome para o zelador, mas ele se veste de um jeito que o outro Exu tranca-rua também se veste, então a pessoa acha que aquele ali também é tranca-rua. Ah, que eu já conversei com vocês sobre aquele negócio do guia dar o nome, né? Então, às vezes, como eu acabei de falar, meu Exu é Exu Guerreiro, mas ele se veste igual um tranca-rua, mas ele não é tranca-rua, é Exu Guerreiro, mas é da falange de tranca-rua. Então existe. A segunda teoria que eu tenho é a do seguinte, tá, gente? É aquela história que eu falei pra vocês num outro vídeo ali da fama. Certo? Ó, o Ogum é Beira-Mar, então meu Ogum também é Beira-Mar. Meu Ogum dança igualzinho a ele, o meu Ogum é igual a ele, meu Ogum vai ser Beira-Mar. Então eu quero que meu Ogum seja Beira-Mar. Então muitas vezes entra na cabeça do médium aquela história. Olha só que beleza, aquele médium lá com o Exu tranca-rua, tal, 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 tal. Eu acho que o meu também é tranca-rua. E mete na cabeça aquilo ali. Então, às vezes com o zelador não dá muita confiança para esse tipo de coisa, ou o zelador não presta atenção muito na coisa, e a pessoa o Exu acaba se apresentando como tranca-rua, ou seja, cria-se aquela fama de ser tranca-rua. Então, você vai encontrar, esqueci aqui o nome da pessoa, você vai encontrar muito tranca-rua por aí. Você vai encontrar muita Maria Padilha, você vai encontrar muito Marabô, você vai encontrar muita Maria Farrapo, você vai encontrar poucas Rosa Caveira, eu trabalho com a Rosa Caveira, são poucas Rosa Caveira que eu encontrei até hoje, são poucas, né? São poucas. Talvez não tenha criado fama ainda, né? Poucas Rosa Caveira, mas você vai encontrar muita Padilha, como eu já falei, tal, 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 né? Porque é a mesma coisa, né? Tem Maria Padilha das Almas, Maria Padilha de Imbaré, Maria Padilha do Cruzeiro. Então, a pessoa não vai chegar lá e dizer, Dona Maria Padilha do Cruzeiro. Não, vai chamar de Maria Padilha. Então, às vezes vai ter 5, 6 Maria Padilha no terreiro, mas são completamente de falanges diferentes, mas são todas Maria Padilha, tá? E tem a questão da fama, né, gente? Eu quero trabalhar com Maria Padilha, porque Maria Padilha é famosa, então eu vou ser Maria Padilha também, né? E a última pergunta, tá? Com relação ao Exu, né? Cláudia mandou a pergunta. Toda pombagira foi prostituta? Não, não é toda pombagira que já foi prostituta, tá? A pombagira, na verdade, ela vem no terreiro, a pombagira, o Exu, né? Eles vêm no terreiro com uma certa característica para fazer o trabalho deles, tá? A pombagira vem de vestido vermelho, chapéu bonito, seus brincos, seus colares, suas pulseiras, aquelas coisas. Ela também vem toda de branco em qualquer outro terreiro, tá, gente? Sem dançar, sem beber, sem fumar. E continua sendo pombagira. Na verdade, cria-se a necessidade do povo de fora, do povo, né, de reconhecer naquela entidade, procurar naquela entidade exatamente aquilo que ela precisa, tá? Todo mundo sabe disso. Você vai a maioria das mulheres, a maioria, tá, gente? Não estou dizendo todas, tá? Vai lá falar com a pombagira sobre homens. Quem melhor para conversar sobre homens do que uma pombagira?
Tô falando sobre homem, não é para amarrar homem, nem para trazer homem, não. Às vezes até um problema que o cara tem em casa, né? Algum problema sexual, algum problema de traição, tudo isso. A mulher vai lá conversar com a pombagira, o homem vai conversar com o Exu sobre a sua namorada, sobre a sua noiva, aquele negócio todo, sobre um trabalho, né? Porque eles têm uma certa afinidade, o Exu e a pombagira são muito ligados à terra, todo mundo conhece, né? Aquele negócio de fumar, de beber, de dançar, né? A sensualidade, aquele troço todo, são muito ligados à terra, né? Então a pessoa procura aquela pombagira, vai na sessão de Exu de pombagira exatamente por isso, né? Porque sente na característica daqueles guias que ali talvez esteja a resposta para os seus problemas, né? É a mesma coisa que o preto velho. Quem vai procurar um preto velho é porque está com um problema depressivo, está com um problema em casa, está com um problema de doença. E aí se identifica aquele velhinho ali que todo mundo sabe que ele vai dar um remedinho, ele vai dar uma reza, ele vai dar um chá, uma coisinha para você melhorar. Tem gente que, no tempo que eu estava atendendo lá na Trindade, tinha gente que ia lá ver a vovó só para dar um abraço na vovó. Só para dar um abraço na vovó, pedir a bênção para a vovó, ganhar uma rezinha e ir embora, não perguntava nada. Não reclamava de nada, só ia lá para ver a vovó. Os pretos velhos são considerados psicólogos da Umbanda, né? Você chega lá, você desabafa, você conta com eles, e eles sempre têm uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, uma coisa para levantar o teu astral, né? Então a pombagira é a mesma coisa, você chega lá com uma tristeza desamorosa, por exemplo, vamos dar um exemplo desamoroso, né? Ah, meu namorado foi embora, tal, minha namorada foi embora, você chega lá, a pombagira, ela com aquele jeito alegre dela, ela vai te levantar o astral, vai te botar para cima de novo, vai dizer para você partir para outra, aquela história toda, entendeu? Então, a dança, a sensualidade, aquele jeito da pombagira dá a impressão nas pessoas de que ela era uma prostituta. Não, como a moça perguntou aqui, né? Toda pombagira foi prostituta? Não! O caráter de uma pessoa, ela é alegre e brincalhona. Gente, ela não vai lá no terreiro para cantar homem nenhum, ela não vai lá para fazer nada disso. Algumas já foram, claro, com certeza. Desculpa, gente. Mas muitas pessoas confundem as coisas. Algumas foram dançarinas, algumas simplesmente foram uma mulher normal, como qualquer outra, às vezes até uma dona de casa, que quando volta à terra, quando volta com guia, volta como pombagira, mas ela volta porque ela tem uma missão a cumprir. A missão dela é ajudar as pessoas. Então ela escolheu aquele caminho ali, Oxalá escolheu aquele caminho ali para ela. Ó, tu vai voltar como pombagira para ajudar as pessoas, tal. Ou você vai voltar como vovô, porque vovô também não é todo mundo que é vovô não, tá? Tem muito vovô que é bem novinho. Isso é coisa para a gente conversar depois. Então, não pense errado das pombagiras, nem dizer que pombagira sempre foi prostituta, Exu sempre foi cafetão, malandro. Ele está ali exatamente, a entidade está ali daquele jeito, porque você precisa da entidade daquele jeito. Não é ela que precisa que você acredite nela, você acredita nela, como ela daquele jeito, tá? Só não pode bater selfie, nem ligar, nem dirigir, né? Com certeza, né? Bom, aqui no médio consciente, já respondi para você. Isso aqui fica para semana que vem. Bom, gente, por hoje era só. Eu quero mandar aqui meus abraços aqui, eu gosto de mandar um abraço que é o pessoal saber que eu não esqueço deles. Às vezes tem muita gente que me esquece, mas eu não esqueço deles não, né? Eu quero mandar um grande abração pro meu amigo Ogan Jonas e a sua esposa Juliana. Grande Ogan, fez camarim agora há pouco tempo. Um grande abraço para você, meu irmão, te amo de todo o meu coração, você sabe disso. E junto com o Jonas, seu irmão Ezequiel Mota também, e Camilinha, que moram dentro do meu coração da Veridiana, né? Um grande beijo para vocês. Estão devendo visita para nós, ou eu estou devendo visita para vocês, não sei como é que é, né, cara? O meu afilhado Edson, lá de Pernambuco, mandou um e-mail semana passada para mim, me convidando para um grande xirê que vai ter lá no terreiro dele. Infelizmente eu não posso ir,
não tenho condições financeiras e eu não posso largar tudo aqui para ir lá para Pernambuco passar uns 3, 4 dias com você, mas numa outra oportunidade eu vou com certeza, tá? E o meu querido Adilson de Xangô, lá de Sorocaba, um grande abraço para você, Adilson, tenho acompanhado você no Facebook, muito obrigado. Uma hora nós vamos sentar para a gente ter uma boa conversa aí, para esclarecer bem as coisas aí. Gosto muito de você, viu, Adilson? Um grande abraço para você. Bom, gente, pedindo de novo para vocês, se vocês puderem, se inscreve aí no canal, bota suas perguntas aí embaixo, curte o nosso canal, que não é financeiro isso aí. Cada vez que você curte, que você compartilha, compartilhe também essa entrevista. Cada vez que você compartilha, que você curte, mais gente vai saber, mais gente vai se esclarecer sobre os assuntos, tá? Principalmente, quero chamar sempre a atenção de vocês que eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui falando sobre espiritualidade e baseado no nosso ritual Cabula, tá? São poucos terreiros de Cabula, conheço quase todos eles, mas não estou falando mal de ritual nenhum, tá? Cada um cozinha as suas panelas, tá bom? Que nosso Pai Oxalá esteja sempre cobrindo vocês com seu manto sagrado, trazendo tudo de bom para vocês, muita paz, muita prosperidade, muito amor no coração. E não esquecendo que Umbanda é muita caridade, né, gente? Vamos ajudar assim que vocês puderem. Ajudem, sempre ajudando o próximo, sempre ajudando seu irmão, porque todos somos irmãos, né? E um grande axé para vocês. Muito obrigado e até a próxima.